Oi pessoal, estamos voltando no nosso programa Hashtag Projetos, hoje falando sobre cirurgia plástica com o Dr. Luiz Gustavo Prado. Dr. Luiz Gustavo, como nós estávamos falando, é bastante importante a gente ter esse conhecimento, porque a gente acaba ouvindo mídias sociais principalmente, falando sobre situações como o caso do Dr. Bumbum. Eu queria que você tocasse um pouco nesse assunto, que é um assunto muito comentado, sobre o que realmente acontece, como não cair em situações que levam as pessoas a acharem que possa ser bom algo que não é. O que você diria sobre isso? Acho que a primeira coisa mais importante é instruir o paciente a como achar um profissional competente, especializado, como eu falei, que partiu de todas e passou por todas essas etapas de formação. A escolha de um cirurgião plástico, para você ter segurança de que ele tem uma boa formação, para você, e depois a gente vai falar do Dr. Bumbum também, está relacionado exatamente a isso. Eu acho que o paciente, no caso, precisaria fazer uma pesquisa, junto a uma dica, entrar no Google e colocar Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. A partir daí você vai conseguir elencar todos os integrantes especialistas da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Tem muitos médicos até que se dizem plásticos ou fazem e realizam cirurgia plástica, mas não necessariamente eles são cirurgiões plásticos. A legislação brasileira, ela permite que o médico atue em quaisquer áreas dentro da medicina, mesmo sem ser especialista. Então existia até uma forma vamos dizer, de enganar ou ludibriar o paciente. Você colocava, por exemplo, pediatria no seu consultório. Você colocava pediatria, era permitido, você poderia atender pediatria, só não poderia falar que é pediatra. Então, mesmo sem a formação de pediatra, você coloca lá pediatria. O ideal é você saber se ele é um pediatra, se ele tem especialização. Ele pode atender pediatria? Criança pode, porque ele é médico. No meu humilde opinião, não deveria. Tipo um cirurgião geral que não tem uma especialização. Mas a especialização... Então ele tem uma ideia, claro. Mas o cirurgião geral tem a especialização em cirurgia geral, então ele atua nessa especialidade. Sim. Esse médico que eu estou falando é um recém-formado, que não fez nenhuma residência médica, nenhuma especialidade, que não é obrigatório, claro. Mas ele pode atuar, por exemplo, pode realizar uma lipoaspiração. Entendi. Obviamente que a lipoaspiração, muita gente tem medo de fazer, é um procedimento super seguro. É muito seguro desde que realizado por mãos hábeis, por um profissional adequado, bem habilitado, especialista na área, um cirurgião plástico, que tenha passado por todas essas etapas que eu coloquei aqui. Então acho que o importante é o paciente se informar, a princípio entrar no site da sociedade, que é a única que pode diplomar um especialista em cirurgião plástico, como cirurgião plástico no Brasil. A partir daí ela vai ter vários nomes, que ela pode até relacionar com outras, com indicações de amigas, de colegas, porque eu acho que a indicação é a melhor forma de você saber exatamente como ele conduziu a paciente no pré, no intra, no pós-operatório, desde uma consulta bem feita, informações pertinentes ao caso, as explicações, o atendimento, a atenção que é dada no pós-operatório. Eu acho que tudo isso faz parte. Isso você só vai ter a partir de alguém que já operou com esse profissional, que vai te passar já uma certa confiança, passando com ele em consulta e pesquisando para ver se realmente ele é um cirurgião plástico. E não só se diz um médico plástico ou que faz cirurgia plástica, muitas vezes não sendo especialista, e aí sem dúvida, sendo inapto ou imperito naquela área, vai incorrer em riscos maiores para a cirurgia, sem dúvida alguma. No caso, fazendo um gancho com o Dr. Bumbum, um médico do Rio de Janeiro, que fez a colocação, a injeção de PMMA. PMMA é uma sigla que significa polimetilmetacrilato. O polimetilmetacrilato é um preenchedor, tá, sintético, é um preenchedor que não tem biocompatibilidade, não é biocompatível, então ele não é absorvível pelo corpo humano, tá? Ele pode ser usado e ele é, vamos dizer, avalizado e liberado pela Anvisa sim para uso, mas as normativas da Anvisa dizem que o PMMA deve ser usado principalmente em duas situações. Pacientes HIV positivo que sofrem de algumas alterações distróficas no corpo. Então, por conta do uso de antirretrovirais,
que são as medicações que são dadas para os pacientes HIV positivo, ele pode desenvolver algumas alterações de gordura corporal, algumas malformações, lipodistrofias que a gente fala, deformidades corporais. E aí, se você tem uma depressão, às vezes em região do rosto ou da face ou alguma outra região corporal, você pode fazer a injeção do PMMA nesses casos. E um outro caso muito claro da Anvisa é a injeção em pacientes que sofrem de Romberg, que é uma hemiatrofia facial, ou seja, quando é uma atrofia, uma alteração da face, de metade da face, onde tem uma diminuição das estruturas óssea, gordurosa e tudo mais, é uma afecção genética no caso, e que pode ser tratada também para melhorar e ter um ganho estético com o PMMA. Mas nas nas situações que eu mencionei aqui, o uso de PMMA é feito em pequenas quantidades, tá? Em quantidades de 5, 10 ml, 20, 30 ml. E não em grandes quantidades como foi feita. No caso do Dr. Bumbum, ele utilizou do PMMA injeções de 200, 300, 400 até 500 ml cada glúteo para aumento volumétrico do bumbum. Não num caso, como eu falei, de uma atrofia, num caso de um HIV positivo, no caso estético para aumento do glúteo. O grande problema é que essas drogas em grandes quantidades, elas podem levar a um certo grau de rejeição. No caso, a moça teve uma embolia, um outro caso, mas ela pode ter uma rejeição. E aí você tem um problema sério. Por quê? O PMMA, quando é feito injeção no glúteo para aumento volumétrico, ele fica espalhado por todos os tecidos, pelo tecido celular subcutâneo, que é a gordura corporal, por o tecido muscular, quando é feito injeção intramuscular. E se você tem algum problema de rejeição, de infecção desse produto que não é natural do nosso corpo, você não tem como removê-lo. Você não tem como retirar esse produto, nem com lipoaspiração, nem com nenhum outro. Então você causa um risco grave a paciente. Até foi o que ocorreu com aquela Vanessa Urach, se não me engano, que é uma artista de televisão. Ela injetou PMMA e teve uma rejeição, e aí formaram-se múltiplas feridas no corpo, infecção, foi parar na UTI, com sepse e tudo mais. Então é um produto que tem que ser usado com parcimônia, em casos específicos, em pequenas quantidades. E não é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que ele seja utilizado em grandes volumes para aumento de glúteo. No caso de uma paciente que tem o desejo de aumentar os glúteos, existem duas alternativas de procedimentos saudáveis e com um risco mais controlado, conhecido e fácil vamos dizer assim, de solução. No caso o primeiro, a enxertia de gordura, que é a colocação de gordura que eu já tinha mencionado aqui no primeiro bloco, que é a lipoescultura, quando você pega a gordura do próprio corpo que você extraiu do paciente e coloca no glúteo. Como a gordura é do próprio paciente, a genética é a mesma, não tem risco algum de rejeição. Tem risco de ter uma absorção, no caso não é um risco, é algo que realmente ocorre, em torno de 30% a 40%. Você perde um pouquinho do volume, mas se mantém uma certa parte. Então você tem um ganho estético, você tem um aumento volumétrico do bumbum, sem o risco de uma rejeição, com um produto totalmente natural e barato, né? Não tem custo algum esse produto. Então esse é uma das, vamos dizer, a tática mais conhecida e mais realizada para aumento de volume de glúteo. Uma outra situação, em pacientes que têm uma atrofia, uma perda do volume do bumbum muito grande, aí está mais indicado a colocação de prótese. Da mesma forma que prótese de mama, é uma prótese especial, obviamente que não é igualzinho à prótese de mama, é uma prótese mais resistente, que é colocado no andar superior do glúteo, do bumbum, para dar a impressão de uma elevação, que o bumbum empinou um pouco e também para não ter o desconforto da paciente sentar sobre a prótese. É uma prótese que tem uma resistência maior e ela tem a segurança de no caso de dar alguma rejeição, que é extremamente raro, porque ela é feita do mesmo material da prótese de mama, que também é extremamente raro uma rejeição, ela pode ser removida e retirada. Então, se o paciente tiver qualquer problema, o cirurgião chega até ela, retira o implante do glúteo e, no caso, pode recolocar novamente depois ou não. Independente disso, tem conserto, vamos dizer assim. É algo extremamente seguro e dá um resultado muito natural. Haja vista que as novas técnicas para prótese de glúteo são com base na colocação do implante em via intramuscular, dentro do músculo e não embaixo da pele. Então fica bastante natural, um resultado muito bom e com muita segurança. No Dr. Bumbum ele colocou o PMMA, que não é indicado, e a paciente acabou evoluindo com uma embolia. E o pior de tudo, estava no apartamento dele, um local inapropriado. Acho que os pacientes têm que desconfiar se um médico levar
o paciente para fazer quaisquer procedimentos, ainda mais brindando com champanhe, né, antes do procedimento, em caso uma coisa inusitada, no mínimo estranha, e dentro de um estabelecimento residencial, né? A gente tem que ter um local adequado, você tem que ter a liberação da vigilância sanitária, licença sanitária da prefeitura e tudo mais. Então, esses critérios, porque você tem um ambiente limpo, adequado para isso, e caso você tenha quaisquer intercorrências, você tem meios para reverter. Numa residência, obviamente, que isso é impossível. Então, uma negligência absurda que ocorreu por parte e ele está respondendo do médico, e ele está respondendo por isso. O que parece realmente, na verdade, são vários fatores que vão se acumulando. E como você falou, eu ia até te perguntar, mas você complementou muito bem essa preocupação do local, de ser um local adequado, né, pelo que você está dizendo, e realmente a gente percebe tudo, a gente precisa ter um local adequado para qualquer situação ainda mais uma cirurgia, onde vai interferir no organismo, né, do ser humano. E também eu acredito, você falou um pouco também, eu gostaria de saber mais sobre também o material adequado, né, porque parece que a gente ouviu falar ou lê alguma coisa sobre procedimento com, por exemplo, um material de indústria não adequado ao corpo humano, utilizando no corpo. Isso também é muito preocupante. Eu acho que assim, o cirurgião é um meio, né? E através do qual o paciente vai conseguir realizar algum procedimento. Mas é claro que o cirurgião ele acaba utilizando de alguns materiais produzidos pelo mercado, por indústrias, que devem ser da melhor qualidade possível. E obviamente, como tudo, a gente tem produtos, vamos dizer assim, de baixa qualidade no mercado. Às vezes até liberados pela Anvisa, uma qualidade não muito boa. Você tem variações de qualidade de produtos. Inclusive na prótese de mama, por exemplo, teve um escândalo há muitos anos numa fábrica francesa que colocava gel de silicone industrial nas próteses. E aí descobriram, porque o gel industrial, diferente do gel usado para medicina, gel medicinal, estéreo e tudo mais, é muito mais barato. Foi descoberto isso e houve uma recomendação mundial para que fossem retirados esses silicones de mama dos pacientes. Isso foi realizado no Brasil, foi feita a retirada na Inglaterra, Holanda, tal, de uma prótese francesa. Então tá aí, eu acho que uma importância do paciente questionar o cirurgião qual o produto que está sendo colocado. Se está colocando uma prótese de mama, qual a procedência? O porquê da preferência por aquele implante mamário, aquela marca. Então assim, eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não estou ligado a nenhuma marca, mas eu tenho os meus critérios que eu explico para o paciente na consulta a respeito de qual implante ou marca eu coloco. Obviamente eu não faço prótese, eu não fabrico, então eu preciso ter alguma, vamos dizer assim, alguma preferência com relação à qualidade. Eu tenho as minhas preferências e isso é explicado. Não é consenso, acho que todo cirurgião tem a liberdade de escolher dentre os produtos que são elencados e liberados pela Anvisa, pelo Inmetro e tudo mais, mas eu acho que cada cirurgião tem o porquê utiliza, ou pela qualidade, ou pela procedência, o país que ele tem mais confiança no órgão que faz o controle de qualidade, ou pelo preço, às vezes, que eu acho que não é a melhor das opções, mas eu acho que você tem uma variedade grande de produtos e o cirurgião tem que ter essa expertise para selecionar, escolher e explicar para o paciente o porquê de cada qual a marca que ele está colocando, qual o produtor, qual a validade do produto, o porquê, a procedência e assim vai. Quantos anos essa empresa está aberta, essa empresa já tem a marca, qual a importância dessa marca, o valor dessa marca. Então eu acho que isso é muito importante e eu acho que tem que ser questionado pelo paciente caso o cirurgião não converse. Outro até caso com relação ao Botox, por exemplo. Hoje tem muitos profissionais colocando ou fazendo injeção de Botox, preenchedores, até não médicos, né? Eu acho que isso é importante falar porque existe vamos dizer, uma briga judicial entre a classe médica e as sociedades ou o Conselho Federal de Medicina, que julga, vamos dizer assim, que esses profissionais não deveriam, porque não tem formação para tal, uma formação como um médico tem, para lidar com intercorrências. E existe também a outra parte, a gente tem que ver os dois lados, a outra parte dos dentistas,
dos esteticistas, entre outros profissionais biomédicos que se veem no direito de fazer esses preenchimentos e essas aplicações de toxina e tudo mais. Então, assim, existem algumas resoluções já na Justiça, de acordo com o ato médico, proibindo alguns profissionais de realizarem esses procedimentos. Mas essa discussão vai longe, porque obviamente cada um na sua classe vai defender o seu lado. O importante realmente é você ter segurança no profissional que vai fazer. Eu acho que um médico tem toda a formação necessária, muitos e muitos anos de estudo, sabe tratar as intercorrências, porque não adianta você fazer numa clínica de estética, por exemplo, uma injeção e tudo mais, e se você tiver alguma reação de alergia, hipersensibilidade ao produto, alguma infecção, ela vai encaminhar para o médico. Eu acho que se você vai fazer algum procedimento, você tem que saber tratar qualquer intercorrência que ele porventura possa ter. Eu acho que o médico é o profissional mais adequado para realizar esse procedimento. E a questão dos produtos. Muitas vezes os pacientes procuram os profissionais para fazerem outros procedimentos, como botox, preenchimento, pelo preço. Obviamente que os preços dos médicos, em vista da sua formação, é um pouco maior, mas também pode estar relacionado, e na maioria das vezes está relacionado ao produto e à qualidade que é utilizado. Muitos podem utilizar produtos, às vezes, chineses ou, às vezes, até clandestinos ou produtos de menor qualidade, mais baratos. E eu acho assim, pelo menos eu só respondo por mim, eu quando utilizo, eu utilizo os produtos, vamos dizer, mais conhecidos no mercado, que já estão há mais tempo aí, que já estão consagrados pelo uso. Então, eu acho que a marca do produto, por exemplo, o Botox, é uma marca, na verdade, a toxina botulínica, que é o princípio ativo. O Botox é uma marca que é a primeira, que é a marca da Allergan, que é uma marca americana super conhecida, mas também há outro produto muito bom, por exemplo, o Dysport. Eu não estou fazendo propaganda deles, pelo amor de Deus. Não é propaganda porque eu não tenho nenhum conflito de interesse, eu não estou ligado a nenhuma marca. Mas são produtos aí que estão no mercado, são utilizados, consagrados pelo uso e tem, obviamente, vamos dizer assim, uma consagração por parte dos pacientes e uma segurança aí já com follow-up muito longo já de uso. Perfeitamente, acho que é muito bom essa explicação, que a gente sabe, qualquer interferência no corpo humano, a pessoa tem que ter essa visão holística, como você falou no início, essa visão do todo, do conhecimento, do funcionamento, para poder, numa situação, porque como sempre existe um risco, por menor que possa ser. Exato. Ou seja, e também o médico ele tem que fazer com que esse risco seja o menor possível. Existe gente que está ampliando essa possibilidade de dar errado e aí também não tem o preparo para essa situação do errado, de como... E aí acontece esses erros que a gente vê por aí. Perfeito. Mas o nosso tempo acabou novamente, daqui a pouco nós vamos voltar e vamos falar sobre uma coisa bastante interessante que veio aqui na nossa conversa, que é o seguinte, sobre as redes sociais. A gente percebe a grande importância que tem, por exemplo, uma mídia, Antigamente, na mídia, a gente via opiniões de jornalistas que precisa ter a responsabilidade de passar as informações corretas, verdadeiras. Hoje a gente vê mídia social, quer dizer, qualquer um divulgando qualquer coisa, situações verdadeiras, situações fakers, os fake news. Sim. Então as pessoas têm que tomar muito cuidado com isso. Então daqui a pouco nós voltamos para você falar um pouquinho mais sobre isso. Ótimo. Até mais.